informações que nós temos, que já é de conhecimento público, atestam claramente que ele tentou, de uma forma intensa, inclusive, envolver o próprio ex-presidente da República e outros militares nessa construção da implantação de uma intervenção militar no Brasil, de uma decretação de uma GLO. Ele, então, agora disse que não foi bem isso, que não era uma tentativa de implantação de uma decretação de uma GLO, mas que seria algo na tentativa de envolver o ex-presidente no equilíbrio, na paz nacional. Mas isso, quando você pega o levantamento das mensagens dele, quando ele diz, olha, esse aqui é um telefone mesmo seguro, eu posso falar ou não, o teu telefone está grampeado, então ele tinha, na verdade, ali o dedo. Várias de suas mensagens foram apagadas, então quem está fazendo uma conversa republicana, quem está tentando, na verdade, contribuir para o equilíbrio nacional, ele não tem a necessidade de se esconder, não tem a necessidade, na verdade, de criar subterfúgio. Então, como eu disse, não se fundamenta, não se sustenta o que ele tenta justificar a partir das informações que já estão de conhecimento. Relatora, quando ele fala que ele se equivoca nas mensagens, a pessoa considera isso? Ele tenta minimizar, na verdade, uma responsabilidade dele, tenta, na verdade, criar uma confusão. Não tem confusão, tem uma clareza, tem nomes, né? Tem, na verdade, informações, tem dados que estão, de fato, diante de nós. E ele tenta, na verdade, criar uma certa confusão, se safar de uma tentativa clara de envolver outros agentes em relação à tentativa de uma intervenção no Brasil. Ao mesmo tempo também a gente vê que as informações que constam no celular apontam para uma tentativa de fazer valer aquilo que ele defendia. Veja, o próprio dia em que ele fala, o Mauro diz, olha, o general Heleno esteve aqui. Você vê que nesse dia teve reuniões com o ex-presidente da República, do general Heleno, do ministro da Defesa, da representação também, do dia da representação, mas do próprio ministro da Casa Civil, da representação da parte jurídica do governo federal. Então, houve várias reuniões naquele momento que, pelo perfil dos participantes, nos levam a crer, nos levam a realmente evidenciar indícios de que o que ele sugere para o Mauro-Cid pode ter e pode fazer parte também do volume de informações ou das discussões que ocorreram naquelas reuniões. Então, as informações dele batem com outros fatos concretos, informações que estavam de fato no aparelho. Então, o eminente, quando fala que não teria contato com o alto comando, estaria mentindo. Claramente, sim, do ponto de vista dos indícios que nós temos. É claro que nós não temos, do ponto de vista concreto, uma outra conversa dele em relação a membros, por exemplo, do alto comando do Exército Brasileiro. Então, do ponto de vista concreto, a gente não tem, mas indícios nos levam a crer que ele notadamente conversou com essas outras figuras, considerando que as reuniões de fato ocorreram naquele momento. Então, o que a gente tem hoje são esses indicativos e esses indícios que, naturalmente, nós vamos aprofundar com o decorrer da investigação. A partir desse depoimento de hoje, há uma expectativa de que a comissão avance nessas investigações sobre o próprio Mauro. Por exemplo, ele ofereceu a quebra dos próprios sigilos, eventualmente pode haver informações até no telemático que confirmem isso, essas leituras que estão fazendo. Tem alguma, qual é a leitura desse sobre próximos passos após esse depoimento? Não há dúvida nenhuma, o coronel Lawande não era uma pessoa qualquer, ele integrava, na verdade, as Forças Armadas, ele estava numa posição de ponta, numa posição estratégica, né, do alto comando das Forças Armadas. Então, a gente não pode minimizar o que ele coloca aqui, de fato, da CPMI. Quando ele coloca à disposição os sigilos, está diante de nós elementos que serão muito fundamentais, inclusive, para além do bancário, do fiscal, nós também vamos pedir o telemático, porque a gente precisa entender com quem ele falou, sobretudo naqueles dias do mês de novembro e do mês de dezembro. Foram 2 meses onde claramente houve uma série de tratativas, e a gente começa, na verdade, a ter elementos que nos substanciam em relação a essa linha. A gente precisa entender com quem ele falou. Como eu disse, ele era uma pessoa que tinha uma posição estratégica dentro das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, a gente precisa entender a quem ele tentou envolver em relação a essa escalada, né, de tentativa de instauração de um golpe no Brasil. Então, para isso, esses elementos que serão passados, que a gente terá, na verdade, acesso, serão realmente fundamentais para compreender quais eram esses militares, embora
a instituição alto comando não tenha atendido. Isso é muito claro, a partir, inclusive, dessas informações. Ele insiste, mas não havia um apoiamento claro em relação à instituição. Já agora no finalzinho, já fez uma reunião com ele, o coronel Olauande, ele está claramente sozinho, está isolado. Veja que ele não vem nem mesmo com a farda. Veja que a base de sustentação do ex-presidente Bolsonaro abandonou o coronel Olauande dessa oitiva de hoje. Inclusive partiu para ataques. Ou seja, ele está isolado, ele está sozinho. E eu acho que seria um bom momento de ele contribuir com os trabalhos da comissão. A minha sugestão de ter uma reunião secreta, uma reunião onde ele pudesse ficar mais à vontade para falar, é exatamente no intuito de a gente ter muito mais elementos e ter, na verdade, substâncias que possam nos ajudar para novos depoimentos. Ele, na verdade, não atendeu, mas ele tem ainda muito tempo pela frente. Se houver da parte dele essa disposição, eu acredito que será, de fato, muito importante para a comissão. Agora, senhor, todos os deputados tentaram isolar o presidente Bolsonaro dos diálogos do coronel com Mauro Cid, né? Isso eu acredito que a senhora acredita. As provas são muito concretas, há elementos muito robustos que levam claramente a entender que havia militares fazendo a defesa da instauração de um golpe no Brasil. Isso aí a gente começa, na verdade, a ver de forma muito clara por parte desses militares. Então, como as provas são muito robustas, é claro que essas pessoas que estão ligadas, na verdade, ao ex-presidente já se antecipam, né, para eximi-lo de qualquer responsabilidade. Agora, a CPI tem um critério de responsabilidade grande. A gente não pode, neste momento, nem eximi-lo e nem já partir da premissa de indiciar. Isso aí que vai dizer são as próximas informações que chegarão de fato à comissão. Eu acho que as quebras desses sigilos que a gente precisa aprovar na terça-feira que vem aqui no Senado Federal, ela é uma decisão urgente, ela é premente, sob pena da gente ter de fato vários prejuízos. A comissão ela tem um prazo, nós temos 180 dias apenas, e nesse prazo, até para a gente chegar numa oitiva, você precisa ter elementos mais robustos. E eu acho que essas quebras, elas nos darão evidências claras de quem efetivamente participou desses debates, dessas tratativas, quem construiu e quem realmente municiou essas pessoas que estavam numa posição mais estratégica, mas que, graças a Deus, acabaram não tendo efetividade. Obrigada, senador. Por exemplo, a do próprio Olauande é uma quebra de fato muito importante. A quebra, por exemplo, do Naime, que esteve ontem aqui na comissão, é uma quebra muito importante. Ele estava também numa posição estratégica, eu poderia te evidenciar. A gente vai receber o Mauro Cid, o Anderson Torres também. Há inquérito já dessa natureza tramitando no âmbito da Polícia Federal e também do Supremo Tribunal Federal, que eles não vão compartilhar aqueles que ainda têm diligência. Então a gente sabe que há uma série de diligências ainda a ser feitas, então não dá para aguardar, e a gente próprio da comissão precisa de fato buscar a aprovação dessas quebras. Eles podem voltar a ser ouvidos? Pode sim, se houver sobretudo contradição, não apenas voltar a ser ouvidos, mas a gente pode, por exemplo, solicitar a cariação. Vou te dar um caso aqui claro, por exemplo, o Silvinei claramente mentiu a CPI. Nós vamos estar ouvindo agora diretores adjuntos da Polícia Rodoviária Federal que estão havendo compatibilidade, poderá haver uma cariação. Então, o retorno dessas pessoas à comissão é algo absolutamente possível, inclusive, pelo a cariação. Chance do Olauande sair preso? O atestado de ontem, senadora, era verdadeiro, não era? O atestado de ontem se contrapôs ao atestado, ao laudo da Junta Médica do Senado Federal. Então, se há uma contraposição, aqui não foi uma pessoa, é uma junta médica, um conjunto de uma instituição que tem muita probidade, portanto, a gente não pode, na verdade, desconsiderar. O encaminhamento feito pelo presidente foi enviar ao Conselho Regional de Medicina para que o Conselho Regional faça uma avaliação mais precisa e possa tomar as medidas cabíveis no âmbito administrativo. Chance do Olauande sair preso, senador? Chance dele sair preso? Se houver um fato concreto que comprova essa mentira, sim. Obrigada.